Salve, salve pessoal! Vou tirar uma dúvida aqui de algumas pessoas que têm carro automático e me perguntam aqui qual a maneira certa de estacionar o carro. Olha só, eu tô aqui a bordo de um Audi. Esse carro, ele tem um botão de freio elétrico de estacionamento. Eu tô em drive e tô num aclive forte, ó. É uma rua, é um morro forte, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Então, em drive, eu vou colocar em N, mantendo o pedal de freio acionado. Vou aplicar o freio de estacionamento elétrico. Vou mover assim a alavanca para parking, posição P. E aí eu posso tirar o pedal, desaplicar o pedal de freio. Por que esse é o procedimento correto? O câmbio automático ele tem uma trava mecânica aqui dentro. Quando você coloca em P, ele evita que o movimento do carro seja transferido para o motor. Ou seja, ele bloqueia o movimento do motor com a caixa para evitar que o carro desça. Nesse caso aqui, o carro pode descer de ré. Então eu bloqueei, eu travei a caixa com o motor para que o carro não desça. E também travei o freio de mão elétrico, freio de estacionamento elétrico, melhor dizendo, né? Então, quando eu faço o procedimento inverso do que eu fiz aqui agora, quando eu coloco em P antes de acionar o freio de mão elétrico, quando eu vou sair com o carro no morro, quando eu vou tirar ele de P, ele dá uma trava, ele dá um pequeno tranco, ou seja, aquela trava mecânica que eu falei com vocês que existe dentro do câmbio automático, ela fica pressionada, porque o motor encostou na caixa. O motor deixou rodar um pouquinho com o peso do carro e encostou na caixa. Então, para evitar isso e para poupar a sua caixa automática, o correto é você acionar o freio de mão elétrico ou o freio de estacionamento elétrico primeiro e depois mover a alavanca para a posição P. Você vai estar causando menos desgaste no conjunto do câmbio automático do seu carro. Então parou numa ladeira, de frente, de ré, aciona o freio de estacionamento, depois aciona a posição P, parking, na sua seletora do câmbio automático, seja ela de rodinha, como na Land Rover, seja ela através de um mecanismo como esse, no caso da Audi, seja ela através de um mecanismo aqui, ó, no caso das Mercedes, né? Então é uma dica aí para você preservar o conjunto da transmissão automática. Eu vou falar depois a respeito do carro que tem o freio de mão manual, através de alavanca. Existem também carros que já acionam o freio sozinho. Quando você coloca em P, ele já aciona o freio de estacionamento elétrico. Alguns carros já fazem isso. E quando você move para D e tira o pé do freio, ele também já desaplica aqui o freio de estacionamento. Nós estamos falando aqui de exemplos de carros que não têm essa tecnologia ainda. As fábricas já estão pensando nisso, né? Para preservar as caixas. A gente sabe que no Brasil tem muito aclive, muito declive, e às vezes a gente para o carro nessas condições e depois quando vai tirar aqui, ó, dá aquele pof, aquele tranco, né? E as pessoas ficam sem saber o porquê que aconteceu o tranco. É em função dessa travinha aí que eu falei com vocês agora. Dica importante: